Meus irmãos e irmãs, é uma alegria poder estar aqui celebrando com tanta gente conhecida, tanta gente que me acompanhou no último ano, né? Não faz nem 3 meses que o padre foi embora, mas já parece que faz muito tempo, né? Então, é uma alegria, sem dúvida, poder estar aqui. Mas o padre está bem, viu? Depois que eu tirei o padre Enéas de fardo das minhas costas, minha vida melhorou 1000% agora. Eu estou voando. O evangelho de hoje começa dizendo que Jesus, vendo a multidão ao seu redor, pede para que os discípulos passem para o outro lado da margem. Percebam que, nessa altura do campeonato, as pessoas acorriam a Jesus e a fama de Nosso Senhor estava crescendo cada vez mais. Então, vinham as pessoas de todas as partes para ver quem era esse homem. Então, aqueles que estavam enfermos iam ao encontro de Jesus para receber uma cura. Alguém que estava sobre uma obsessão do inimigo ia ao encontro de Jesus para receber essa libertação. E mais do que isso, as palavras de Jesus comoviam as pessoas. Mas não simplesmente porque Jesus falava bem. Não era simplesmente porque o discurso de Jesus era um discurso bonito. Mas é porque as pessoas, ao escutarem Jesus, viam que aquelas palavras eram carregadas de vida. E é por isso, então, que cada vez mais o número de pessoas iam crescendo em torno de Nosso Senhor. Mas percebam que a atitude de Jesus é como que fugir da multidão. As pessoas vinham ao seu encontro e ele pede para os discípulos, então, ir para o outro lado da margem, ou seja, longe daquele alvoroço. Jesus estava que nem o Padre Hélio chegando aqui na CN, que todo mundo, padre. O povo via Jesus e ficava ali, doido, querendo ver Nosso Senhor. Mas por que Jesus vai para o outro lado da margem? Porque as pessoas estavam confundindo as coisas. Porque Jesus, ele não cai na tentação de simplesmente ser conhecido, no sentido de que as pessoas soubessem quem ele era. Jesus não tinha a preocupação simplesmente de ser famoso. Jesus, ele não tinha a preocupação de agradar as pessoas com a sua vida. E as pessoas estavam muitas vezes indo ao encontro de Jesus simplesmente por interesses. Estavam como que indo atrás dos milagres, mas não querendo se comprometer com a mensagem do Evangelho. E no fundo, isso acaba sendo uma tentação para todos nós. Porque é muito bom quando Deus realiza coisas na nossa vida. É muito bom quando Deus nos concede favores e nos concede milagres. Mas a nossa busca de Deus, ela não pode ser simplesmente como alguém que espera algo em troca. Como que alguém que vai ao encontro de Jesus simplesmente para receber alguma coisa. Jesus, ele tinha sim o desejo de fazer o bem às pessoas. Jesus, ele queria sim curar o maior número de pessoas. Mas ele queria que aqueles sinais e aqueles prodígios que ele realizava servissem então de sinais ou como uma espécie assim de meios para que as pessoas acreditassem nele, mas acreditassem que ele era o Filho de Deus, acreditassem que ele de fato era a manifestação desse amor de Deus Pai que enviou o seu Filho para salvar a humanidade. Jesus, para não cair na tentação de ser famoso, da ostentação, ele se distancia. Não é difícil a gente encontrar também nos dias de hoje as pessoas que vão ao encontro daquilo que faz propaganda. Então, uma noite de bênçãos, uma noite grandiosa, o poder do milagre, ou assim, né, atrás daquelas teologias, assim, de uma teologia da prosperidade. Olha, se você pagar o seu dízimo aqui, você vai receber 100 vezes mais. Olha, se você vier nessa igreja,
todos os seus problemas vão se acabar. E hoje a gente vê que muitas pessoas ainda vão atrás de Jesus, simplesmente por interesses. E Jesus então, partindo para o outro lado do lago, ele se depara então com dois homens. O primeiro deles era um mestre da lei. Logo, era alguém que tinha um conhecimento a respeito da Torá. Era alguém que sabia ali, a princípio, ter um discernimento ali das Escrituras. E era alguém que era consultado pelas pessoas a respeito das dúvidas da Torá. E esse homem, então, esse mestre da lei, se aproxima de Jesus e diz algo surpreendente. Mestre, eu te seguirei aonde quer que tu vás. Percebam que, quando se diz que alguém é mestre, significa que aquela pessoa tem algo a te ensinar. Ou seja, chamar alguém de mestre significa dizer que você se coloca, então, sobre a autoridade dessa pessoa de fazer aquilo que ela está ensinando. Então, esse homem, ao dizer que Jesus era um mestre, não parece ser tão verdadeiro assim. Mas ele ainda diz, eu te seguirei aonde tu vás. Ou seja, primeiro que ele nem sabia para onde Jesus estava indo. Ele nem sabia qual era ali o caminho de Jesus. Ou seja, ele diz algo com os lábios, mas não necessariamente está disposto a fazer aquilo com a vida. É aquele tipo de cristão da boca para fora. É aquele tipo de gente que diz amar muito nosso Senhor, que diz ter uma fé muito grande. Aquelas pessoas, não, eu sou pessoa de muita oração. Mas muitas vezes não passa de lero, ou seja, não passa de conversa. Porque Jesus, desde o início, ele está caminhando então para Jerusalém, e ele está caminhando então para a sua glorificação, que é o momento da sua crucifixão, ou seja, da sua morte. Se de fato esse homem soubesse que o caminho de Jesus era o caminho da cruz, duvido que ele iria ter dito isso. Mas por quê? Esse homem certamente estava impressionado com a multidão que estava seguindo Jesus. É como que dizendo, olha, esse homem está ficando famoso, esse homem tem poderes sobrenaturais, esse homem fala bem, olha, eu vou logo aqui como que garantir o meu lugarzinho aqui, porque quem sabe sobra alguma coisa para mim. É como assim, eu vou caminhar com esse Jesus, quem sabe eu também não consigo experimentar um pouquinho dessa glória que esse homem tem. Mas coitado, seguir Jesus não é necessariamente um caminho de glória. Seguir Jesus tem que estar disposto a caminhar do mesmo passo que o mestre. Seguir Jesus significa estar disposto a assumir o compromisso do Evangelho com toda a vida. Por isso que, para nós, não basta simplesmente que nós digamos que somos católicos. Você pode dizer que você é católico, você pode dizer que você é muitas coisas, mas é necessário fazer com que a vida seja um reflexo daquilo que nós professamos com os lábios. Ou seja, nós que somos os cristãos, ou seja, nós que somos esses outros cristos, nós precisamos ter essa atitude de quem caminha com Jesus para onde ele for. E estar disposto a viver a fé e assumir os compromissos dessa fé católica. Meus irmãos, não adianta por aí você ter pinta de católico. Não adianta você colocar lá no status lá que você é católico. Não adianta você colocar lá nas redes sociais, lá, sou católico, apostólico romano. Porque, no fundo, as pessoas irão acreditar não aquilo que nós dizemos, ou simplesmente expressamos exteriormente, mas aquilo que as pessoas possam ver num testemunho da nossa vida. Quando de fato você agir como um católico. Quando de fato você assumir o compromisso de ser cristão onde você estiver. Seja no seu trabalho, na sua família, com seus amigos, no bairro onde você mora, na igreja onde você mora. As pessoas vão acreditar no nosso testemunho. E o nosso testemunho precisa dizer que nós somos seguidores de Cristo. O nosso testemunho precisa ser daqueles que caminham com o nosso Senhor. Infelizmente, esse homem, esse mestre da lei aqui, ele não sabia daquilo que ele estava falando. E Jesus então responde a esse homem dizendo, olha,
As raposas têm suas tocas, as aves dos céus têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Ou seja, Jesus está aqui afirmando a esse homem: olha, não pense que você, ao me seguir, vai encontrar recompensas humanas. Não é que você vai conseguir se deliciar com satisfações por dizer que é cristão. Muito pelo contrário. Seguir Jesus precisa viver uma vida igual a dele. Jesus não encontrava nesse mundo um lugar para onde repousar a cabeça. Nós também, muitas vezes, não vamos encontrar um lugar aonde repousar nesse mundo. É aquela sensação que você tem, que na medida que você começa a rezar mais, parece que você está ficando sozinho. É naquela medida que você começa a vir mais à missa, que você começa a ler um livro espiritual, que você começa a aprofundar na fé, parece que você vai ficando estranho nos ambientes onde você está. Parece que aquela fofoca que no trabalho até então era normal, aquilo passa a te incomodar de uma forma muito mais intensa. É como que você não vai suportando aquilo. É como alguém que não encontra um refúgio nesse mundo. É aquele tipo de coisa que você liga a televisão, você passa lá 30 canais, e você não encontra nada. Fala: nossa, não tem nada de bom aqui passando. É aquele tipo de coisa, quando você vai escutar uma música, e aí você vai lá, entra lá no aplicativo, começa a escutar a música e fala assim: nossa, não tem nenhuma música boa mais. Ou seja, é essa sensação do cristão de saber que a nossa morada eterna não é aqui. Nós não fomos feitos para esse mundo. Nós não vamos encontrar um repouso aqui. Não pense que vai chegar a um nível assim na sua vida, que você vai encontrar assim uma satisfação humana assim, onde tudo vai dar certo, todas as contas vão estar pagas, na família não vai ter mais discussão, na igreja não vai ter mais picuinha. Não vai chegar esse momento. Porque o lugar aonde nós devemos encontrar o nosso verdadeiro repouso é o céu. E é por isso que cada vez mais você tem que se incomodar com esse mundo. Cada vez mais você tem que falar assim: eu não sou daqui. Deus não fez a minha vida, a minha existência, não é só aqui e o agora. O que Deus fez para mim, o que Deus prometeu para mim, é a eternidade. É entender que essa sede de descanso que nós temos não pode ser saciada por prazeres humanos. Essa sede que encontra dentro do nosso coração não pode encontrar uma compensação em uma pessoa, em um cargo, em um poder, em dinheiro, mas uma satisfação que nós só iremos encontrar no céu, na presença de Jesus. E então aparece um outro homem. E aqui ele diz: um outro discípulo disse a Jesus: Senhor, permite-me primeiro que eu vá sepultar o meu pai. E a princípio, a resposta de Jesus parece ser um pouco insensível, porque esse homem simplesmente estava justificando que ele tinha que enterrar o seu pai, e Jesus diz: olha, segue-me e deixe que os mortos sepultem os seus mortos. Mas entendam, o pai desse discípulo não tinha morrido naquela hora, porque vejam só, quanto tempo dura um velório? Quanto tempo dura um enterro? Nada que 5, 6 dias não resolvesse a situação. Mas não era isso. A justificativa desse outro homem, que a princípio queria seguir Jesus, era como dizer assim: olha, Jesus, olha, eu ainda tenho meu pai, eu vou ter que cuidar dele, depois que ele morrer, aí eu vou ter tempo para o Senhor. É aquele tipo de cristão que sempre vai colocando justificativas para não ser fiel a Deus. É aquela pessoa assim que sempre vai encontrando desculpas assim para não aprofundar na fé. Ah, mas é porque agora eu tenho que cuidar dos meus filhos. Não, porque agora eu preciso fazer tal coisa. Não, é porque agora eu tenho que ficar com os meus netos. Não, olha, eu não rezo porque agora eu tenho que fazer outras coisas. É aquele tipo de pessoas que vai sempre justificando. É aquele tipo de pessoa assim que vai sempre arrumando empecilhos. É como que é aquele tipo de gente que tem tempo para tudo, para todo mundo, mas não tem tempo para Deus. Tem tempo para ficar no zap, tem tempo para ficar assistindo novela, tem tempo para ficar fofocando na rua, tem tempo aí falar: eu não consigo rezar o terço, eu não consigo ir à missa, porque não sei o quê, e é porque a missa demora. Do Padre Enéas demora mesmo, né? Mas não demora tanto assim, né? Ou seja,
é uma tentação que nós também podemos cair. Como assim? Alguém que professa uma fé com os lábios, mas no seu segmento, na verdade, ele não existe. É aquela pessoa assim que ela tem a falsa sensação assim de ser uma pessoa muito boa, de ela acha que o que ela já faz já está bom demais, ou seja, ela já serviu bastante. Não. Alguém que se coloca nesse caminho de Jesus, alguém que se põe como discípulo de nosso Senhor, tem que estar disposto a entregar tudo. Mas você pode pensar assim, mas padre, mas isso não é para vocês, para os sacerdotes, para um bispo, para um missionário? É também. Mas pensa assim, na sua vida de família, você também tem que ter a sua entrega total a Deus. Na sua vida, da sua profissão, na sua vida do cuidado que aqueles que Deus te confiou. Mas mesmo as missões que você tem, elas não podem estar acima de Deus. Ah, eu não vou na missa porque eu tenho 4, 5 crianças, e aí eles chegam na missa, eles ficam conversando, então, quando eles crescerem, eu vou na missa. Você acha que Deus ia permitir que uma família, uma mãe tivesse vários filhos, para que ela deixasse de ir à missa? Deus seria capaz de tirar a vida dessas crianças só porque essa mãe fosse à missa. Mas esse não é o caso. Mas às vezes as pessoas que arrumam as justificativas para se ausentar de Deus. É aquele tipo de gente assim, que fica ali sempre arrumando o que fazer. Não, sabe aquela mulher que fica em casa e que não para? Acorda 4:30 da manhã e vai dormir 11 horas, e limpa o rodapé, e limpa a janela, e não sei o quê, e faz almoço, e vai descascar milho, e não sei o quê. E sabe, é como que para manter o dia ocupado. É como que assim, o parar me incomoda. Ou seja, eu não tenho tempo para Deus, porque eu tenho que estar fazendo coisas. Aí, é aquela pessoa, ela se dedica muito, cuida bem da casa, faz as coisas. Mas daí o filho, não, sabe o que é? É que eu tenho que fazer uma comida separada para o meu filho. Aí eu demoro mais para fazer a janta. Aí o marmanjo já está com 40 anos lá, e a mãe está lá dando comida na boca dele. É que não sei o quê, é porque eu tenho que cuidar das minhas samambaias, é que não sei o quê. O padre agora, minha vida melhorou, vocês não estão acreditando. Na minha casa tem cachorro, as calopsitas estão criando, eu arrumei galinha, tem 20 pintinhos. Chegou uma mulher esses dias lá na igreja com 5 galinhas. Padre, trouxe para você. Eu fiz um galinheiro enorme lá. Eu celebro 2 missas por dia, cuido de galinha, atendo o povo, visito o enfermo. Eu tenho tempo para fazer as coisas. Aí a fulana fala, não tem tempo. É conversa fiada. Minha vida está uma beleza. A gente precisa arrumar tempo para estar com Deus. A gente precisa dizer que quer seguir Jesus, mas assumir esse compromisso. É lógico que às vezes as coisas vão apertar, é uma criança às vezes que fica doente, aí às vezes é o marido que tem que fazer hora extra. Lógico que vai acontecer os imprevistos, mas só que você precisa estar ali com Jesus. Você precisa ter tempo para você rezar. Você precisa ter tempo para você estar ali seguindo Jesus. As contrariedades da sua vida, elas não podem ser justificativa para você não amar a Deus. Muito pelo contrário. Basta olhar para a vida de Santa Isabel, que soube transformar da sua vida um querer estar com Deus. Era uma mulher extremamente apostólica, ou seja, uma mulher que simplesmente preocupava com as pessoas, mas alguém que sabia amar a Deus. Meus irmãos, nós precisamos imitar em todos os santos. E nós precisamos ser verdadeiros seguidores de Cristo. Mas não um seguidor de uma rede social, mas alguém que segue com a vida. É alguém que tem a capacidade de dizer, Senhor, eu quero ir aonde o Senhor quiser. Seja na alegria, seja na tristeza, seja na provação. Porque, por mais que ser cristão, por mais que ser fiel a Deus seja difícil, é melhor o difícil com Deus do que uma vida sem ter Ele. Porque Ele sempre será o nosso refúgio. Ele sempre será a base da nossa vida. Ele sempre será a nossa confiança. Ele será sempre o nosso sustento. Que nós possamos encontrar um repouso no coração de Jesus. Que nós possamos, de fato, estar com o nosso Senhor em todos os aspectos da nossa vida, para que a nossa vida possa ser uma oferta viva a Ele e ser um verdadeiro testemunho para as pessoas que convivem conosco.
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.